Oiê! I am perfeita. Dependendo de como tu me lê, eu sou imperfeita. Eu sou a Marina Keffer, eu sou stylist e vou falar com vocês sobre a mulher atual. Gente, tem um questionamento pra fazer o porquê disso tudo, tá? Isso tudo tá... Estou gravando esse quadro porque me surgiu diversos assuntos e eu queria trazer essa Marina e essa discussão pra vocês de uma maneira muito simples, muito natural e muito verdadeira. E uma frase que eu ouvi minha vida inteira e eu preciso achar uma explicação pra isso é: nossa, tu é bem louquinha, né? O que significa o ser louca? O porquê que desde pequena eu ouvi que eu era louca? Por falar alto, por conversar com todo mundo, por gesticular o tempo inteiro, por ser uma mulher que se diverte. O porquê que eu sempre fui louquinha? Por que me questionaram e me colocaram isso como ruim? Será que esse questionamento vem através de eu não seguir um padrão, nem de temperamento, nem de corpo, nem de relacionamento? Porque quando eu paro pra pensar, meu Deus, o que é uma pessoa ser louca? Eu simplesmente amo as pessoas loucas, tá? Porque o louco é fora da curva. Então, todas as pessoas que eram ditas como louca são as pessoas que a gente mais se inspira no dia de hoje, as pessoas que a gente mais tem orgulho, que a gente mais ouve música, que a gente mais utiliza de inspiração na moda, são as pessoas que sempre foram consideradas loucas. E eu me lembro até hoje de uma frase de uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Marcela, e em questão de vestimenta, eu nunca me vesti de uma maneira padrão. Eu acho que é por isso que eu escolhi a profissão que eu tenho hoje, que é vestir os outros, que é me comunicar através da roupa. E ela sempre disse, ela foi minha colega desde os meus 6 anos, e ela sempre dizia: Marina, eu ouvia tu chegando pelo barulho das tuas pulseiras. E eu usava umas pulseiras de vidro no colégio, e ela dizia que ouvia eu chegando. E não era o fato somente das pulseiras e dos acessórios, e sim porque eu já chegava me mexendo, eu chegava conversando, então eu sempre fui aquele barulho ambulante. E nas relações também eu sempre fui questionada pelo fato de ser uma pessoa louquinha. E isso me pega muito, tipo, por que as mulheres que não são padronizadas ou que não se encaixam num padrão que a sociedade espera de uma mulher de 40 anos, de uma mulher que trabalha com moda, de uma mulher que escolheu não ser mãe, o porquê que ela é considerada louca? Por que ela escolheu viver a vida dela do jeito que ela vive, do jeito que ela bem entender, ela é uma pessoa louca? O porquê que a gente tem que sempre se encaixar em regras? A gente sempre tem que se encaixar num quadradinho. O porquê isso? E esse é o meu questionamento. A moda tá chata porque as pessoas todas querem utilizar as mesmas roupas. Vou dar um exemplo para todo mundo. A Zara lançou uma jaqueta de couro, tá? Jaqueta de couro não, de PU, né? PU, quem não conhece, é poliuretano, que é plástico, tá? A Zara lançou uma jaqueta. Essa jaqueta tem na Shein, na Temu e na Zara. Além de todas essas, tá, que entrega pro mundo inteiro, algumas fast fashion nacional estão entregando ela também. E ela é uma febre que todo mundo quer vestir a mesma jaqueta. Cara, qual é a graça de tu ser igual a todo mundo? Qual é a graça de tu pensar igual a todo mundo, de tu te relacionar igual a todo mundo? Qual é a graça da vida ser assim? Não ter questionamentos, não se atrever, porque também é uma palavra que eu ouvi muito, atrevida. O que é ser atrevida, né? O que é ser louca e o que é ser atrevida?
Atrevida, eu acho que eu sempre fui atrevida realmente, porque eu acho que o atrevimento vem dessa falta de medo de ser quem eu sou, sabe? Tipo, eu nunca questionei. Vamos recapitulando. Meu problema sempre foi com o meu corpo. Sempre tive problema com o corpo. Eu sou uma pessoa que tem problema de excesso de peso, eu acho que desde os meus 7, 8 anos. E eu sempre tive isso como uma barreira. Só que ao mesmo tempo que eu paro pra pensar que o meu corpo foi um problema, ao mesmo tempo eu entendo que ele foi uma libertação. Porque eu sou quem eu sou, eu falo sobre o que eu falo, eu tenho esse atrevimento e eu sou uma mulher atrevida porque o meu corpo fez eu questionar alguns movimentos. Talvez realmente se eu fosse padrão, como todos esperavam que eu fosse, tipo uma loira do interior que ia escolher a profissão que todas as amigas escolhiam, biomédica, dentista, vai casar, ter filho, morar na fazenda, bababá, bababá, bababá. Que todo mundo sempre quis. Que eu fosse, não que eu queria ser. E eu acho que é aí que entra o fato de ser louca. Porque as pessoas ficam pensando, tipo, por que a Marina foi embora? Por que a Marina vive o sonho dela? O porquê que a Marina gosta de ser... A Marina é solteira. A Marina gosta de trabalhar como autônoma. A Marina vive a vida num apartamento pequeno em São Paulo, sendo que ela poderia viver a vida dela perfeita no Rio Grande do Sul. E eu acho que é aí que entra. O ser louca faz com que eu tenha essa ousadia de viver. E talvez o que as pessoas apontem como ruim seja o que elas querem ser. Entenderam a lei do raciocínio? Eu acho que todo mundo diz que eu sou louca. Quem diz que eu sou louca, quem diz que eu sou atrevida, eu acho que é o que falta na maioria das pessoas. É atrevimento de bater no peito e escolher aquilo que quer ser e ter a coragem de ser isso. Também o fato de ser louca é o fato de realmente não ter medo, de não temer algo dar errado. Se der errado, tudo bem, vamos lá, levanta, vai que vai dar certo, entendeu? E eu sempre fui assim. Desde pequena eu nunca tive medo. Eu nunca deixei de ser atrevida realmente. E como eu disse, eu acho que o meu corpo fez com que eu me libertasse mais, com que eu me permitisse mais. E não é de agora, tá, que eu sei disso. E nem... tem um fato, né, que eu amo ir no cinema sozinha. Amo ir no cinema sozinha. E pra muitas pessoas, o ir no cinema sozinha é um problema. Pra mim, é libertador eu ir no cinema sozinha. E eu aprendi isso pelo corpo gordo. A fazer coisas sozinha e amar a minha companhia. Porque muitas vezes Muitas vezes não, a minha adolescência inteira, entendeu? A minha adolescência inteira foi gostando das pessoas e ninguém gostando de mim, entendeu? Então eu sempre fui amiga de todo mundo, mas nunca era amada por todo mundo, entenderam? É pesada essa frase, tá? Sempre fui amiga de todo mundo, mas não era amada por todo mundo. Então as minhas amigas sempre namoraram todos os guris mais hypados do colégio e eu nunca namorei ninguém. Por quê? Porque eu era uma pessoa gorda. E na década de... Gente, a gente tá falando da década de 90, cara. Sou uma mulher da década de 90. Imagina o que passava na minha cabeça, sendo que o estereótipo de padrão de beleza era a Barbie, ter uma Barbie, a Xuxa, ser Paquita da Xuxa, meu sonho era ser Paquita da Xuxa, realizei agora. E imagina isso, cara. Eu, o tempo inteiro, não me enxergando como as demais, como as pessoas do meu lado. E eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a ser a legal, a louca, a atrevida e sozinha. E eu amo ser sozinha. E não é sozinha na solidão, é sozinha na solitude. E eu acho que são coisas diferentes, né?
quando a gente aprende a ser sozinho, a gente não tem quem nos pare nessa vida. Porque o maior problema, e a maioria das pessoas tem medo de ficar sozinho para ouvir os próprios ecos que tem da solidão, né? E quando tu aprende a ser sozinho, eu acho que tu aprende muito sobre você. Sobre o que tu gosta, sobre o que tu quer pra tua vida, sobre o que tu merece. E talvez aí eu percebi que o que tanto diziam e o que eu achava ruim, e eu me questionava e me incomodava com a palavra louca, né? Eu acho que é aí que eu comecei a perceber que o ser louca é ser normal. E o que as pessoas consideram normal hoje em dia é patético. E, enfim, acho que é isso. Pra um teste. Tamo ok. Eu vou vir conversar com vocês mais assim, desse jeito. Beijo!